Olá, olá pessoal, estamos de volta para o bloco de agora. A gente vai trabalhar dois temas específicos. A gente vai trabalhar sobre o suposto impedimento do juiz das garantias, do juiz das garantias para funcionar na fase do processo e também sobre a suposta criação de um rodízio para as comarcas que funcionam com apenas um juiz. Como que ficaria, né, essas comarcas, sendo que lá só funciona um juiz? Como que eles dividiriam essas funções, né, sendo que deveria haver necessariamente dois juízes para trabalhar num processo crime, um afeto à fase da investigação, o juiz das garantias e o juiz da causa. Então vamos trabalhar isso com calma, mas antes eu queria trabalhar com os senhores, até mesmo para a gente entender qual foi o fundamento, um dos fundamentos para a criação do juiz das garantias, que é a teoria da dissonância cognitiva, uma teoria da psicologia, que tem total aplicabilidade nesse instituto, né, da criação do juiz das garantias. Então, antes de mais nada, eu vou passar aqui de forma bem prática para a gente o que seria essa teoria, até para a gente entender o que levou o legislador a pensar nesse sentido. Pessoal, então, vamos para o nosso mundo para vocês entenderem a cabeça das pessoas, como que elas funcionam, para depois a gente entender como que funcionaria a cabeça do juiz. Todos nós, seres humanos, nós temos uma tendência a ficarmos em um estado de consonância entre nossas cognições, ações, pensamentos. É um estado de paz, de tranquilidade. A gente evita ficar em estado de dissonância, e a gente fala dissonância cognitiva, tá? A gente quer tranquilidade. Sempre. Essa é a nossa tendência natural. Por exemplo, o caso clássico que a psicologia traz é o caso do fumante. O fumante, ele gosta de fumar porque aquilo lhe traz um prazer. Porém, ele tenta evitar toda a informação que é contrária a esse prazer que ele está sentindo, a esse estado de consonância. Por exemplo, no verso dos maços de cigarro sempre tem ali informações de malefício à saúde, né? Então ele tenta evitar aquilo. Ele às vezes, ele até mesmo tem ciência daquelas informações porque são jogadas, né, para ele assim, para deixar bem evidente o malefício que o cigarro pode causar. Porém ele acredita e faz esse esforço psíquico no sentido de que aquilo não vai acontecer com ele, que ele não vai ter um câncer de pulmão e etc. Tá? Vamos dar mais exemplo. Nós temos hoje um Brasil completamente bipolarizado em relação à política. Nós temos os eleitores de uma ala A e os eleitores de uma ala B. Pessoal, isso é muito claro para a gente. As pessoas estão em um estado tão fanático que, quando eles adotam um partido político ou um candidato ali como seu fiel, ali, como seu herói, por mais que esse candidato ou político faça alguma coisa de errado, ele tenta a desacreditar ou não entender que aquilo está acontecendo. Ele quer ficar no estado de consonância de suas cognições. Se ele adota um político, se ele faz campanha para um político, ele não deseja que nenhuma outra informação vá em sentido contrário àquilo que ele defende, àquilo que ele propõe, tá? Levando para um caso assim, mais prático ainda para a gente entender, vamos pensar, na minha época, tinha uma dúvida entre dois carros. As pessoas que queriam comprar um carro de determinado nicho, por exemplo, Honda e Corolla, Civic e Corolla. O indivíduo que fosse adepto do Civic e que efetivamente comprasse um Civic, para ele manter-se em um estado de consonância cognitiva, ele não queria receber nenhuma outra informação que fosse contrária àquela postura que ele tomou, que foi a compra daquele carro. Então vamos supor que saiu uma revista 4 rodas falando que o Corolla é muito melhor do que o Civic. Ou ele não queria, ele não teria acesso àquilo, ele evitaria ter acesso a essa informação, ou ele iria desacreditar aquelas informações, né? De modo a falar que aquilo não é fidedigno e por aí vai.
Então, para vocês terem uma noção como que nós temos a tendência humana de ficarmos em um estado de consonância com as nossas cognições. Por isso que a gente fala consonância cognitiva, essa é a nossa tendência natural. E a gente evita a dissonância cognitiva. Bem, ultrapassado isso, o juiz, ele é um ser humano, ele é um ser humano. E o criador ali, o pessoal que já estava pensando na criação do juiz das garantias, isso não é novidade no pacote anticrime, e sim no anteprojeto do novo CPP, que está parado lá no Congresso, tá? Já tem a previsão, ele foi incorporado de lá para o pacote do anticrime. Eles entendem, e assim, com toda razão, que aquele juiz que funcionou, que atuou na fase da investigação, que decidiu sobre medida cautelar, que decretou prisão preventiva, ele teria uma tendência a seguir com estas cognições, porque voltar atrás, lá no final do processo, de um futuro processo e no momento da sentença, ele aceitar que o indivíduo não teria praticado um crime ou que ele deveria ser absolvido, estaria entrando em um estado de dissonância. Por quê? Um estado de dissonância cognitiva, porque naquele primeiro momento ele decidiu pela prisão, decidindo pela presença de determinados requisitos contra o indivíduo. Tá? Eu não estou dizendo aqui que o juiz não teria essa capacidade de voltar atrás. Não, de forma alguma. Mas eu estou dizendo que ele entraria em um estado de dissonância cognitiva e isso ali lhe traria certo desconforto, certo desconforto. E para evitar esse tipo de desconforto, e até mesmo para o juiz ter mais tranquilidade para julgar um caso, o legislador ele entendeu como cabível dividir a persecução penal em dois juízes. Um que vai ficar na fase da investigação, que vai decretar prisão, que vai atuar naquela fase em que o fato oculto está sendo apurado, e deixar um juiz da causa diferente deste juiz que trabalhou na investigação. Esse juiz estaria mais livre para tomar umas decisões, sem se atrelar ou sem ter que desvencilhar de decisões pretéritas. Essa é a ideia do juiz das garantias e ela é maravilhosa, ela é maravilhosa. O juiz, além de ter a imparcialidade subjetiva, ele tem que demonstrar que ele é imparcial. Essa teoria ajuda a demonstração dessa imparcialidade objetiva. Ele não atuou na fase da investigação. O juiz da causa, ele já vai estar com um fato mais ou não, na verdade não. Ele já vai estar trabalhando com um fato determinado, apurado, tá? Então você evita ele a tecer determinados juízos de valores, sendo que lá na frente, ao sentenciar, ele vai estar mais livre psicologicamente para decidir, tá? Então essa é a ideia da teoria da dissonância cognitiva que dá fundamento ali para a criação do juiz das garantias. Tá, pessoal? A gente vai falar um pouco mais disso. Agora vamos no terceiro D, que é o que eu quero trabalhar com os senhores, que é esse aqui, que fala o seguinte: o juiz que, na fase da investigação, praticar qualquer ato incluído nas competências, a gente até viu, né? Não é no artigo 4º, não é no terceiro B, ficará impedido de funcionar no processo. O legislador pensou o seguinte: olha, isso é tão sério que o juiz que trabalhou, atuou e exerceu qualquer ato na fase da investigação, ele está impedido. Pessoal, o impedimento é um vício gravíssimo no processo penal, é de inexistência de ato. Então ele de forma alguma poderia, a depender da situação tal, funcionar como juiz da causa, tá? Juiz da causa. Ele não poderia funcionar como juiz da causa. Até mesmo por questões de estar atrelado psiquicamente, psicologicamente com decisões lá na investigação, né? Teoria da dissonância cognitiva como fundamento. O STF vem, pessoal, vou passar aqui, e declara, olha aí, por unanimidade a inconstitucionalidade do caput do terceiro B. No fundamento dos ministros, eles falam o seguinte: olha, isso não deve ser tratado como um impedimento, um ato
um vício, um ato de vício tão grave no processo penal que é a inexistência do ato processual. Mas sim, se acontecer, por exemplo, uma ocasião do indivíduo, do juiz, acabar por funcionar como juiz da causa, ou ter exercido algum ato na fase da investigação e funcionar como juiz da causa, isso deveria ser tratado como a teoria de nulidades, como uma teoria de nulidades, como o trabalho CPP, com a teoria das nulidades, tá, pessoal? E aí a gente entra para um outro mundo. A gente sai desse vício de impedimento, que é o vício mais grave, que é um vício de inexistência de ato processual, e a gente migra para a teoria das nulidades. E aí a gente tem todo o estudo que envolve a teoria das nulidades no processo penal. E aí, pessoal, no processo penal a gente sabe, principalmente através do princípio do pars nullité sans grief, que o prejuízo ele deve ser demonstrado. Então, se por acaso aconteceu, né, esse infortúnio aí do juiz ter atuado na fase da investigação como juiz das garantias e depois trabalhar como juiz da causa, a parte deveria demonstrar o prejuízo para só assim o ato ser declarado nulo, tá? Essa é a ideia. Então, não temos um impedimento como consequência, temos uma suposta nulidade, tá? A ideia que os ministros destacaram foi que se a gente tratasse como impedimento, nós estaríamos presumindo absolutamente a parcialidade do juiz. E na verdade não é esse o trabalho que a gente deve ser feito, né? Que a gente deve fazer. Não é esse o trabalho que a gente deve fazer. É o contrário, a gente tem que demonstrar no caso concreto que o juiz foi parcial. E assim a gente trabalha com a teoria das nulidades. Não sei se eu fui claro, mas posso até repetir aqui para deixar isso mais firme para os senhores. Tá aqui. O que o CPP trouxe, o que o pacote anticrime trouxe foi causa de impedimento. Ou seja, o juiz das garantias que atuasse na fase do processo ou um juiz que funcionou em algum ato de competência dos juízes das garantias, se esse juiz funcionasse como juiz da causa, tivesse que sentenciar, o ato seria causa de impedimento. Daria aso a um impedimento do ato processual. O impedimento de um ato processual é o mais grave dos vícios dos atos processuais, que gera, por consequência, a inexistência do ato. O STF falou, olha, não, vamos declarar a inconstitucionalidade deste artigo 3º-D, de modo que, se adotássemos esse artigo como constitucional, estaríamos partindo do pressuposto que estaríamos presumindo absolutamente a parcialidade do juiz. E o raciocínio que deve ser feito é o contrário. Olha, é no caso concreto que deve ser demonstrada a parcialidade, né? Presume-se a imparcialidade. A parcialidade que deve ser demonstrada. Então, eles migram a questão, o vício do ato processual de impedimento para a teoria das nulidades. E aí a gente entra para o mundo da teoria das nulidades, do processo penal, né? Princípio da pars nullité sans grief, principalmente, que é aquele que fala que a gente tem que demonstrar no caso concreto prejuízo, para só assim, né, acontecer o vício ali do ato processual. Tá bom? Resumir novamente aqui para a gente deixar bem firme. Por fim, pessoal, o parágrafo único fala o seguinte: nas comarcas em que funcionar apenas um juiz, os tribunais criarão um sistema de rodízio de magistrados a fim de atender às disposições deste capítulo. O legislador federal, ele estabeleceu uma obrigação para os tribunais locais. E aí o STF também entendeu como inconstitucionalidade formal, porque ali ele está imiscuindo ali numa função que cabe aos tribunais. Organização judiciária, não caberia ali o legislador federal, que caberia tão somente falar, nesse caso, né, de norma processual penal. Ele extrapola ali os seus limites, né, e fala norma de organização judiciária. Aí os tribunais vão ter que, né, encontrar uma forma de fazer isso valer, né,
nas comarcas em que funcionar apenas um juiz, eles vão ter que arrumar uma forma de ter um juiz para funcionar como juiz das garantias e um outro juiz das causas. Beleza, pessoal? Segue com a gente aí que a gente tem mais conteúdo para trabalhar. Um abraço.